quando ele anunciou um cessar-fogo de 7 dias contra alguns alvos civis da Ucrânia, Vladimir Putin queria projetar poder. Esse cessar-fogo foi uma escolha da Rússia, e Vladimir Putin receberia os elogios, mas está escondendo algo. A Rússia necessita urgentemente de cessar-fogo, pois seu exército está tão em colapso que Vladimir Putin mandou até feridos de volta à guerra. Ao falar dos feridos, não nos referimos a soldados com lesões leves em recuperação. Estamos falando de soldados que estão tão feridos que não podem servir a nenhum outro propósito além de serem usados como carne de canhão para a Rússia jogar contra as defesas da Ucrânia. Estamos falando de amputados que estão sendo enviados de volta para a Ucrânia depois de perderem braços ou pernas, e esses soldados infelizes não estão recebendo próteses nem apoio algum. Isso é desespero por parte do Kremlin e é indicativo da natureza insensível de Putin. E o quanto o líder russo precisa enviar corpos à Ucrânia, em qualquer condição, apenas para tentar mostrar um poder que não possui. Vamos falar disso mais tarde no vídeo, sobre os amputados. Em 30 de janeiro, a United 24 mídia informou que soldados russos relataram publicamente suas experiências sobre servir nas forças armadas de Putin. Um deles, o soldado Startsev, ex-prisioneiro, aproveitou a chance de ir à Ucrânia em 2024. Lapiceta, ele perdeu a perna, apenas para descobrir que não havia nenhuma simpatia esperando por ele em casa. Startsev foi remendado o melhor possível por um hospital russo antes de receber novas ordens. Voltar para a Ucrânia. Já pagamos nosso preço em sangue, então agora é para morrermos? Startsev se revoltou em um vídeo explicando o que aconteceu. A resposta simples para essa pergunta é sim, soldados como Startsev são feitos para morrer. O sobrevivente revoltado não é o único amputado que Putin enviou de volta à linha de frente após darem quase tudo pela invasão de seu líder. A mídia United 24 relata que muitos dos soldados amputados da Rússia faziam parte do 126, o Regimento de Fuzileiros Motorizados. Eles receberam ordens do coronel Konstantinov Volodymyr Mikhailovich, um homem insensível que seguia um líder brutal e parecia satisfeito em enviar amputados de volta à linha de frente. Sem próteses, como revela Startsev, eles deveriam me fornecer uma prótese, mas ninguém se importa, afirmou o ex-prisioneiro. E esse status criminal pode ter influenciado a decisão de Mikhailovich, segundo Startsev. Os coronéis dizem que todos os soldados russos condenados deveriam morrer. Para esses condenados que lutam na Ucrânia, parecia uma fuga das prisões russas. Como veremos no vídeo, essas prisões podem ser a principal fuga para soldados russos que não querem lutar, evitando mortes rápidas na Ucrânia. Para quem acompanha o tratamento de Putin aos soldados russos na Ucrânia, a revelação de Startsev não surpreende. Não é a primeira vez que um soldado raso russo relata ser enviado à linha de frente sem condições de lutar. Existem outros casos, com relatos de mais de um ano atrás, por exemplo. Em 6 de dezembro de 2024, o Moscow Times noticiou informações do canal Ostarojno na Voz no Telegram de que soldados russos feridos estavam protestando ativamente, sendo dispensados do hospital precocemente para que pudessem ser enviados de volta para a linha de frente. O canal relatou que vídeos mostram soldados com membros quebrados, alguns de muletas. Soldados que precisavam de tratamento foram enviados algemados para a zona de combate a partir do Krai de Krasnodar. Quem se recusava a ser enviado era chamado de rekusnik. Apesar de não ser o caso aqui, enviados de volta para a linha de frente algemados revela tudo o que você precisa saber. Em 2024, Putin estava desesperado para extrair o máximo dos que se alistaram para lutar em sua guerra. No fim, um soldado ferido pouco serve ao Kremlin. Já um morto que consumiu recursos da Ucrânia tem mais valor. Isso é carne de canhão que serve a um propósito, um recurso destruído que foi maximizado pelo Kremlin, que é tudo o que Putin se importa. Os soldados afirmam que os oficiais recorreram a essa medida depois que eles se recusaram a ser enviados para a zona de combate e exigiram que completassem o tratamento que havia sido prescrito anteriormente. O canal do Telegram acrescenta novamente, destacando o quanto a Rússia realmente se importa pouco com aqueles que estão lutando na guerra de Putin. O Moscow Times fez um breve comentário sobre a história. Autoridades russas afirmam que quase 98% dos soldados feridos do país retornaram ao combate. O Kremlin divulgou essa estatística para mostrar que os soldados mal foram afetados pelas defesas ucranianas. Eles sempre retornavam prontos para lutar. Até amputados e feridos eram enviados de volta à linha de frente. Diz o contrário. Quantos dos 98% que retornaram estavam realmente prontos ou dispostos a lutar?
A Rússia jamais revelará essa resposta. Há muito mais de onde veio isso. Então, se você está gostando do The Military Show, lembre-se de se inscrever para futuros vídeos que trazem mais revelações sobre o exército russo. Pode acreditar, essa história tem muito mais. Em janeiro de 2025, a CNN compartilhou um vídeo que foi muito além daqueles fornecidos pela Ostarojno Novosti. Enquanto o canal do Telegram exibia soldados russos prestes a serem algemados e mandados de volta à luta, o vídeo da CNN comprovou que tudo era verdade. Soldados russos mancando com muletas avançavam lentamente pelo campo de batalha para ataques que nunca deveriam enfrentar. Um desses soldados é observado sozinho por um drone ucraniano enquanto se arrasta com uma única muleta. Isolado, provavelmente apavorado, não passa de um alvo fácil. O drone solta sua carga explosiva e o soldado morre. The New York Times e a Novaya Gazeta também relataram soldados russos enviados à linha de frente mesmo gravemente feridos. E fica ainda pior do que tudo o que compartilhamos até agora. Alguns soldados não estão só feridos, mas morrem de doenças, mostrando que Putin os usa como carne de canhão. O New York Times relata que soldados são enviados à linha de frente mesmo com condições graves como ossos quebrados, câncer avançado, epilepsia, problemas sérios de visão e audição, traumatismo craniano, esquizofrenia e complicações de AVC. Em dezembro, a Novaya Gazeta explicou que a Rússia chegou a agrupar soldados com doenças graves, como hepatite e HIV, em unidades militares separadas. Esses soldados usam braçadeiras para serem identificados pelos colegas. O veículo relata que soldados russos contraem doenças de trincheira, como tuberculose, por acesso limitado à água potável. Todos esses soldados doentes têm o mesmo destino dos feridos e amputados. São enviados para a linha de frente. Apenas mais carne de canhão para morrer pela invasão de Putin. Mas aqui está o segredo que Putin não quer que você saiba. A Rússia não está contratando condenados para lutar na guerra de Putin porque eles são os melhores soldados. Certamente não está enviando novamente os feridos, doentes e aqueles que não têm condições de lutar para a linha de frente porque essas pessoas querem estar lá. A Rússia coloca essas pessoas na linha de frente por falta de alternativas. Putin está desesperado. A proposta de cessar-fogo citada no início mostra que a Rússia usa feridos como sinal de que não pode lutar como Putin deseja por muito tempo. Vamos discutir esse cessar-fogo rapidamente. Em 30 de janeiro surgiram relatos de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter falado com Putin. Trump teria arrancado uma promessa de Putin, segundo relatos. A Rússia cessaria seu ataque a Kiev e outros assentamentos ucranianos por 7 dias. O povo ucraniano enfrenta falta de aquecimento e eletricidade devido aos frequentes ataques russos à infraestrutura energética. Trump afirmou que pediu pessoalmente ao presidente Putin para não atacar Kiev e outras cidades por uma semana, e ele concordou. Isso não é um ato de caridade por parte de Putin, e certamente não é um ato de compaixão. O que Putin quer alcançar com esse cessar-fogo, segundo Hamish de Bretton Gordon, em um artigo de 30 de janeiro para o The Telegraph, é enganar Trump. Putin busca elogios por sua iniciativa, mesmo tendo ordenado bombardeios à infraestrutura energética da Ucrânia durante todo o inverno. Centenas de milhares de ucranianos ficaram sem aquecimento enquanto as temperaturas caíam para menos 15 graus Celsius ou 5 graus Fahrenheit. Putin quer mostrar que a Rússia está vencendo e pode suspender ataques porque a queda da Ucrânia seria inevitável. Mesmo assim, The Bretton Gordon afirma que esse cessar-fogo é só encenação de Putin. Segundo de Bretton Gordon, isso não é atitude de um comandante confiante, mas de um líder cujo exército está à beira do colapso. Usar soldados feridos como bucha de canhão revela o colapso iminente da Rússia. Mesmo a matemática básica mostra que as forças armadas russas não conseguem sustentar a guerra de Putin por muito tempo. De Bretton Gordon diz que a Rússia já sofreu mais de 1,5 milhão de baixas na Ucrânia. Esse número é debatido. A Ucrânia afirma que a Rússia teve pouco mais de 1,24 milhão de baixas, um número impressionante para 4 anos de combate. Nos últimos 2 anos, a Rússia conquistou pouco mais de 1% do território ucraniano, ao custo de mais de 500 mil baixas, e continua perdendo cerca de 1.000 homens por dia. Desde o início de 2024, as forças russas avançaram de 15 a 70 metros por dia, uma forte crítica às suas táticas e liderança, segundo The Bretton Gordon. São ganhos mínimos diante de grandes perdas, e os feridos viraram apanhadores de balas, como diz The Bretton Gordon. Não apenas porque Putin não se importa com eles. Ele realmente não se importa, e vamos falar sobre isso em um momento, mas a Rússia está enviando seus feridos e doentes porque não tem mais ninguém para enviar.
O exército russo perdeu muito de seu poder de combate, pois soldados e reservistas morreram na Ucrânia. Tudo que Putin tem agora são recrutas que mal sabem segurar seus fuzis. Nessa situação, enviar doentes e feridos é tão eficaz quanto soldados aptos. Todos vão morrer de qualquer forma. O Kremlin não tem resposta para a defesa da Ucrânia. Por isso, Putin pediu um cessar-fogo de 7 dias para aparentar poder. Isso não acontece, mas ele tenta ser recompensado por sua suposta misericórdia. Putin busca agradar Trump, esperando que os SPOEWA pressionem a Ucrânia a ceder território. A Rússia não conquistará esse território tão cedo. De Breton Gordon afirma isso. Analistas estimam que seriam necessárias mais 1 milhão de baixas e mais 4 anos de combates para capturar regiões da Ucrânia. Putin exige que o presidente ucraniano Zelensky veja isso. Mas a realidade, escreve The Breton Gordon, é que o exército russo está se aproximando do que ele chama de seu ponto culminante. Ele diz que a Ucrânia deveria negociar em posição de força, pois os estados EUA podem ceder demais às manobras de Putin. Talvez por isso Zelensky tenha sido contido. Ao comentar o cessar-fogo, o presidente da Ucrânia elogiou os esforços dos EUs pela paz. Ele afirmou que não havia nada oficial sobre o cessar-fogo, e segundo o político em 30 de janeiro, Zelensky sugere que Putin pode romper o cessar-fogo antes do fim. Mas Putin talvez já esteja satisfeito com os pontos que acredita ter marcado, enquanto a Rússia se aproxima de seu ponto de ruptura. O que temos aqui é um presidente que não tem nenhum respeito pelo seu próprio povo. Por isso, baixas nessa escala foram permitidas inicialmente, assim como o envio de doentes e feridos à linha de frente. O povo russo pode ter chance de acabar com a guerra iniciada por Putin, ainda mais agora com a ameaça de mobilização pelo desespero dele. Fique até o fim do vídeo para entender, enquanto Putin tenta ganhar pontos. Não só os soldados arruinados que ele manda de volta sofrem. Apesar da leve queda no último ano, inflação e juros continuam devastadores para o russo médio, segundo o Moscow Times Rússia. A agência Rosstat da Rússia diz que a inflação desacelerou para 5,6% no final de 2025, depois de atingir 9,5% em 2024. A taxa de juros da Rússia está em 16% menor que os 21% previstos para o início de 2025, mas ainda não é tão positiva quanto o país deseja mostrar. Assumindo que os números sejam realmente precisos, ambos ainda são extremamente altos, e eles vêm após dados que causaram sérios danos à capacidade do russo médio de pagar até mesmo pelas necessidades básicas de que precisa. Mesmo diante do pesadelo econômico, o Kremlin segue gastando cada rublo na guerra. Moscou investe seus últimos recursos em mísseis e drones para aterrorizar Kiev, em vez de ajudar seu próprio povo. O Kremlin vê o exército russo apenas como carne de canhão. Condenados e recrutas estrangeiros valem ainda menos, se é possível, escreve The Breton Gordon. E ele está certo. Recrutas estrangeiros se tornam destaque em um exército russo com poucos russos dispostos a morrer por Putin. A Rússia já queimou cerca de 15 mil soldados norte-coreanos. O Kremlin chegou a mentir para estrangeiros em uma tentativa desesperada de enganá-los e levá-los à guerra. Infelizmente, o engano funcionou com alguns. Como relatado pela France 24 em novembro, a Rússia utiliza uma rede de recrutamento duvidosa para atrair jovens indianos com promessas de emprego. Você já pode imaginar o que acontece com eles. Eles acabam na Ucrânia, servindo como mais carne de canhão. A France 24 afirma que ao menos 44 franceses lutam atualmente na Ucrânia, e vários já morreram em combate. O restante provavelmente terá o mesmo destino, a menos que consiga sair. Segundo a Medusa, em 22 de janeiro, esses recrutas estrangeiros são soldados descartáveis da Rússia. E, conforme a pesquisadora Karen Philippa Larsen, do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais, estão sendo recrutados. Devido à grande necessidade de soldados, a Rússia recrutou pelo menos 20 mil estrangeiros para lutar na Ucrânia, segundo a Medusa. Além dos 20 mil novos cidadãos russos naturalizados, muitos dos quais provavelmente acabam trocando suas vidas por essa cidadania. Essa é a realidade do exército russo, desprovido dos veteranos, reservistas e soldados treinados com os quais iniciou a guerra. O exército agora é composto por doentes, feridos, enganados e qualquer um que o Kremlin recrute, mantendo os números altos, mesmo com ataques desses novos soldados sendo constantemente destruídos. Putin tem um motivo para essas ações, como dissemos antes no vídeo. Todo soldado enviado ou reenviado à Ucrânia pela Rússia está lá,
mesmo sem dever lutar, porque Putin precisa absolutamente evitar a única coisa que pode acabar sendo o ponto de virada para o apoio que ele tem à sua invasão fadada ao fracasso: a mobilização. As mortes russas só aumentam na Ucrânia. A mídia United 24 observa que o novo ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, relatou que 35 mil soldados russos morreram ou ficaram gravemente feridos. Só em dezembro de 2025, Fedorov também estabeleceu uma meta para a Ucrânia aumentar esse número mensal para 50 mil em 2026. Para Putin, esse número de mortes é desastroso, mesmo para alguém que trata o povo russo como mercadoria. Se continuar assim, com certeza vai forçar uma mobilização, se Putin quiser continuar sua guerra. A Rússia já usou a tática da mobilização antes. Em setembro de 2022, Putin ordenou uma mobilização parcial, resultando em êxodo em massa de russos e maior descontentamento público. Esses foram avisos públicos de Putin contra a nova mobilização, principalmente na escala que a Rússia precisa para se reconstruir. Qualquer força parecida com um exército pode transformar o descontentamento em rebelião. A posição política de Putin já está bem instável. Ele não deve irritar mais o público russo enquanto enfrentam problemas econômicos e muitos parentes morrem na Ucrânia. Mas a perspectiva de mobilização também representa uma oportunidade para a Ucrânia. Mais cedo, mencionamos como Putin tem contado fortemente em apresentar a luta na Ucrânia como uma perspectiva mais atraente do que cumprir sentenças de prisão para os condenados da Rússia. A mídia United 24 destaca que, se Putin for obrigado a mobilizar, o cenário agora é diferente. Agora, a prisão parece melhor que a Ucrânia. Os russos agora podem olhar para o desejo de Putin de enviá-los para o moedor de carne da guerra na Ucrânia e, em vez disso, dar uma resposta de 2 letras: não. A Rússia impõe penas severas de prisão a quem se recusa a servir após ser convocado, diz o veículo. Cerca de 17 mil a 18 mil soldados russos receberam sentenças de prisão de 10 anos após desertarem de suas unidades. Quem recusa ir para a Ucrânia também é condenado, geralmente a cerca de 2 anos. Apesar disso, vários tribunais regionais da Rússia aplicam multas, não prisão, a quem se recusa a servir. Um homem, que a United 24 Mídia chama de Kirill, pagou apenas o equivalente a $245 por se recusar a servir após 4 ou 5 audiências. Essas punições são bem melhores do que ser executado na linha de combate por recusar a avançar ou ir à batalha com membros amputados ou doenças graves. Perder alguns centenas de dólares ou passar alguns anos na prisão, mesmo em um sistema tão brutal quanto o da Rússia, é muito melhor do que lutar e morrer na Ucrânia. Isso pode ser um impulso para que o estado de bucha de canhão que Putin tenta criar se volte contra ele. Apenas diga não. A mobilização fracassaria, pois nem Putin poderia prender centenas de milhares de russos que se recusassem a lutar. Isso deixaria a Rússia, já em dificuldades, sem a mão de obra e recursos que Putin precisa para seguir com a guerra. Afinal, a Rússia só pode enviar um número limitado de amputados para a luta antes que isso acabe. Falando em recursos, a Rússia está descobrindo rapidamente que não consegue mais aproveitar o único recurso que mantinha os cofres do Kremlin tão cheios como antes. O petróleo russo não é mais vendido como antes devido aos Estados Unidos. Veja como os Estados Unidos impediram a Rússia de manter a guerra sem usar armas em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais notícias da guerra na Ucrânia. Obrigado por assistir.